Boas-vindas a esta explicação de alto rendimento sobre a fisiologia gastrointestinal. Hoje a gente vai desvendar os mecanismos complexos dos intestinos e daqueles órgãos acessórios que são absolutamente vitais. Esse guia foi desenhado exatamente para ser aquela sua sessão essencial de preparação para provas, focando naquilo que você realmente precisa dominar. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje cobre a fisiologia do intestino delgado, passa pelo intestino grosso, detalha as secreções do fígado e do pâncreas e fecha com um resumo final matador para sua prova. É um mapa bem claro dos conceitos que mais caem nos exames. Mas antes da gente focar na anatomia em si, precisamos entender quem está no comando autônomo de todo esse processo. Basicamente, existem duas forças opostas em jogo. O sistema parasimpótico, que a gente chama de sistema de repouso e digestão, libera acetilcolina e prepara o trato gastrointestinal para trabalhar pesado, estimulando a salivação e a motilidade. Do outro lado, tem o sistema simpático, que entra em cena no estresse ou no exercício intenso. Ele desvia o fluxo sanguíneo para os músculos e simplesmente freia as funções digestórias. É o clássico luta ou fuga. Com essa base de controle neurológico bem estabelecida, a gente entra agora na nossa primeira grande área de foco, a verdadeira central de força de digestão e absorção do corpo, a fisiologia do intestino delgado. Olhando a estrutura de dentro para fora, a gente tem a mucosa com aquelas vilosidades clássicas que servem justamente para multiplicar a superfície de absorção. Mais abaixo ficam as robustas camadas musculares tanto circulares quanto longitudinais, e o mais fascinante dessas fibras musculares lisas é que elas estão conectadas por junções complexas formando uma rede. Elas agem como um sincício. Em termos práticos, isso significa que um sinal elétrico gerado numa fibra se espalha sem interrupção para as outras, garantindo aquela contração super coordenada que é essencial para mover o alimento. E falando em movimento, olha só esse conceito que despenca em provas, a peristalse. Esse é o movimento propulsivo básico do nosso tubo digestório. É super importante não confundir com as contrações segmentares, que servem só para misturar as coisas. A peristalse tem um objetivo muito claro: empurrar o bolo alimentar para frente. Isso ilustra perfeitamente o mecanismo em ação. Dá para notar a musculatura lisa contraindo logo atrás do bolo alimentar, formando um anel bem apertado, enquanto a área logo na frente relaxa. É literalmente aquele esquema de espremer um tubo de pasta de dente. No intestino delgado, essas ondas garantem que o quimo se desloque numa velocidade média bem lenta e constante, de mais ou menos 1 centímetro por minuto. Tudo isso para otimizar o tempo e garantir que os nutrientes sejam absorvidos. Seguindo a jornada do quimo pelo trato digestório, a gente chega na segunda área estrutural importantíssima da nossa análise, a fisiologia do intestino grosso. E aqui, a regra do jogo muda. O foco deixa de ser a absorção de macronutrientes e passa a ser o processamento de fluidos. Guarda bem esse termo, porque ele com certeza vai aparecer na sua prova, austrações. Nessa fase, a anatomia muda de forma radical. O intestino grosso faz grandes constrições circulares e longitudinais ao mesmo tempo, e essas contrações formam grandes sacos anatômicos. O objetivo dessas austrações não é empurrar o conteúdo rápido, mas sim misturar e expor o material fecal continuamente à parede da mucosa, garantindo que a gente reabsorva o máximo de água possível. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso evolui para a fase de eliminação. Diferente daquelas austrações lentas, o intestino grosso usa os chamados movimentos de massa. É um tipo especializado de peristalse, onde um anel longo de contração empurra uma grande quantidade de material fecal de uma vez só para as partes mais finais do cólon. Esse fenômeno grandioso acontece só de 1 a 3 vezes por dia e é justamente o que dá aquela vontade final de ir ao banheiro. Agora, todo esse espetáculo de motilidade intestinal não serviria para muita coisa sem os ajudantes químicos corretos, concorda? Então, bora entrar no reino dos órgãos acessórios, as secreções do fígado e do pâncreas. Num ritmo bem direto para fixar as 3 secreções de ouro. Primeiro, o fígado, que produz a bile. Ela age quase como um detergente, quebrando e emulsificando grandes gotas de gordura. Segundo, o pâncreas, que joga bicarbonato lá no duodeno para neutralizar todo aquele ácido perigoso que vem do estômago. E terceiro, o próprio pâncreas ataca novamente, liberando um verdadeiro arsenal de enzimas para digerir carboidratos, proteínas e lipídios. Aí vem uma daquelas perguntas fascinantes da nossa biologia. Pensa bem, se o pâncreas produz enzimas capazes de destruir proteínas e gorduras, por que o próprio tecido do pâncreas sai intacto dessa história? Essa é uma sacada fisiológica que a gente tem que entender. O ponto crucial aqui
é o sistema de segurança absurdo do nosso corpo. O pâncreas não lança enzimas prontas para o ataque, ele as secreta de forma inativa, os famosos zimogênios. E ele ainda produz um inibidor de tripsina. Pensa numa caneta tampada. Enquanto ela está dentro do pâncreas, a caneta está com a tampa, então não risque e não digere nada. É só quando chega lá no ambiente do intestino que essas enzimas são destampadas e ativadas por uma reação em cascata. Isso evita aquela autodigestão terrível que a gente conhece na clínica como pancreatite aguda. E agora a gente chega no momento principal da nossa revisão. É aqui que a gente consolida tudo. Este é o resumo final para a prova, esquematizando as funções-chave do trato digestório. A grande sacada aqui é bater o olho e conseguir sintetizar tudo. Vamos passar por cada região. Na boca, a estrela é a saliva, responsável pelo início da digestão do amido. Descendo para o estômago, o ácido clorídrico e a pepsina entram quebrando as proteínas. O pâncreas chega com aquele combo de enzimas e bicarbonato para garantir a digestão completa. O fígado, como já vimos, manda bile para dar conta da digestão de gorduras. E no próprio intestino, temos muco e hormônios focados em proteção e controle. Imprime isso na memória, porque essa tabela responde a dezenas de questões de prova. E para fechar essa nossa explicação, a gente precisa voltar para a inteligência por trás de tudo isso. Essa conexão anatômica revela um eixo impressionante entre a mente e o intestino. O trato gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio, o sistema entérico, abrigando cerca de 100 milhões de neurônios. Isso rivaliza com a quantidade da medula espinal inteira. Ele até opera de forma autônoma, mas sofre muita influência do cérebro. E fica aqui a provocação final. Com 100 milhões de neurônios agindo como um segundo cérebro lá no nosso intestino, até que ponto as nossas emoções e o estresse diário estão ditando as regras de tudo que a gente acabou de revisar? É ou não é uma máquina fisiológica maravilhosa e completamente conectada? Continuem estudando, porque entender o corpo humano muda a nossa visão sobre nós mesmos. Até a próxima!